Cumprimentos amados com a paz do Senhor, chegamos à nossa terceira lição da nossa classe de adultos e hoje falaremos a respeito das abominações do templo. Continuamos aqui no nosso quarto trimestre, estudando sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Nós estaremos estudando esta lição de grande importância para as nossas vidas. Nosso texto áureo está em Ezequiel 8, versículo 6, que nos fala: E disse-me, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática. O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Leitura bíblica em classe, nós temos um texto aqui em Ezequiel capítulo 8, versos 5, 6, 9, 12, 14 e 16. E disse-me, filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. Então me disse, entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário. E subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E levantou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando por Tamuz. E levantou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. Comentário Introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. O livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento quando começa e termina o seu livro com oráculos divinos apocalípticos, capítulos 1 e 40 ao 48, além do capítulo 8 ao 11. O capítulo 8 inicia uma nova seção nessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo de Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes. Ou seja, a lição de hoje ela tem um objetivo, ela se direciona a cada um de nós, ela fala conosco, ela nos chama a atenção. Para quê? Qual a finalidade da lição de hoje? Vou repetir para os amados. A finalidade ou o objetivo da presente lição, levar os crentes a refletir mais profundamente sobre a ruína moral e espiritual da idolatria. Veja que a idolatria produz ruína moral e ruína espiritual. Isso estava acontecendo
no santuário lá em Jerusalém, e nós devemos estar alerta e atentos para não nos deixarmos seduzir pelo engano do pecado e nos tornarmos traidores do nosso Deus, produzindo iniquidade no próprio santuário. Então vamos observar o que diz a palavra de Deus através da nossa lição de hoje e evitar cair nesse tipo de prática que com certeza é abominável aos olhos do nosso Deus. Vamos ao nosso primeiro tópico. O primeiro tópico fala sobre a visão, a segunda visão. As visões dos capítulos 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. A visão da carruagem da glória de Deus, como está em Ezequiel 1, verso 2, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Mas essa visão não foi da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina. Deus estava irado com os moradores de Jerusalém e esta visão que Deus mostrou para Ezequiel está deixando claro o porquê dessa ira. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel. Mas isso não exclui o futurismo da visão, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Nós podemos observar, por exemplo, Ezequiel capítulo 8, Ezequiel capítulo de número 8 e versículo 18, que nos fala da seguinte forma: pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Provocou a ira do Todo-Poderoso, até porque as abominações estavam acontecendo, inclusive dentro do próprio santuário do Senhor. Para não dizer que é cômico, é gravíssimo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões do profeta ou do próprio Ezequiel e dos demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostraram ou mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras, da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fato passados, presentes e futuro. Apocalipse 1, versículo 19 está escrito: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Veja que o texto mostra de que Deus revelou coisas que são, quer dizer, aquilo que o profeta, o receptor da mensagem divina, está conseguindo ver com os próprios olhos, mas Deus fala também daquelas coisas que haveriam de acontecer no futuro. Então, muitas coisas que estão aqui preditas no profeta Ezequiel são coisas que aconteceram no seu tempo, coisas que aconteceriam depois. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpore. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna à Caldeia. Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Deus introduz o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria. Isso é considerado
adultério espiritual. A coisa era grave. Razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Onde era que eles estavam? Onde era que eles estavam? Nos átrios, no interior da casa do próprio Deus. O adultério não estava acontecendo lá sobre um monte, lá sobre, debaixo de um arvoredo, como costumavam fazer. Estava agora dentro do próprio templo, que era e que foi construído com a finalidade de ser o local da habitação do único Deus verdadeiro. Ali mesmo, ali dentro, as pessoas estavam adorando e servindo outros deuses que de fato não são deuses, né? Nosso segundo tópico, sobre as abominações, parte 1. Primeiro subtópico, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico na significa zelo, ciúme ardente, ira. Essa imagem é semel em hebraico, imagem ou ídolo, que muitos expositores do Antigo Testamento identificam como Aserá, deusa também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira de Aserá, conforme está em 2 Reis, capítulo 21, versículo 3 e versículo 7. Mas que foi destruída pelo rei Josias. 2 Reis, capítulo 23, versículo 3. Muitos acreditam que nos dias de Ezequiel ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Né? Claro, a idolatria é uma substituição, uma traição, é um desvio original, do original para aquilo que é irreal e profano. É abandonar o Deus vivo para aquilo que as próprias mãos fabricam, consequentemente considerado um adultério espiritual. Segundo subtópico, o culto aos animais e aos répteis. Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino. Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo. Ezequiel viu pintado na parede, no interior da casa de Deus, toda sorte de animais abomináveis e répteis, além dos ídolos do povo. A zoolatria significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculos das formas do poder divino. Isso é muito sério, a gente precisa estar atento para não passarmos a adorar quaisquer que sejam animais, qualquer que sejam os répteis, por exemplo. A título de exemplo, não podemos colocar na nossa parede a imagem de um pombinho e dizer que ali é o Espírito Santo, porque de fato não é apenas a foto de um animal, de uma ave, Terceiro, os 70 anciãos. O ancião em hebraico, zaken, literalmente é idoso, e em grego, presbíteros, o mais velho. Ambas se referem tanto a pessoas velhas como também a líderes comunitários. O termo é usado ainda para príncipes e líderes nas comunidades cristãs, já no Novo Testamento. Não se tem informação detalhada sobre os 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazanias, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens com esse nome no Antigo Testamento. Parece que Safã, nessa passagem, é o mesmo escrivão do rei Josias. Alguns estudiosos não veem motivos suficientes para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso puder ser confirmado, Jazanias seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou de uma filha que se apostatou da fé. Muito sério isso, Muito sério. Isso está acontecendo todos os dias em nosso meio. Pessoas que estão num ambiente propício para ele, pessoas que estão num ambiente propício para adoração, porém se desviam do verdadeiro Deus
e cai nas garras da idolatria ou do ateísmo. Terceiro tópico sobre as abominações, a segunda parte. Primeiro subtópico, ritual de Tamuz. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, e 6 meses vivo no período das chuvas. Olha como o ser humano é facilmente enganado, né, por essas lendas. Isso que é uma lenda criada pelo homem. Assim era realizado anualmente um ritual de lamento pelas carpideiras em favor de Tamuz, no segundo dia do 4º mês, para que ele ressuscitasse e fizesse chover. Olha só que absurdo. As carpideiras eram as pranteadoras profissionais, cuja função era lamentar nos velórios e enterros para fazer com que os outros também chorem. Lágrimas de falsidade só para ganhar dinheiro e fazer os outros se comoverem. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Era uma adoração a Javé e ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao 4º mês do calendário religioso o nome de Tamuz, né, que é o nosso junho, julho. Né? Veja aqui o quanto a idolatria externa, a idolatria, né, de Babilônia e Findor, se impregnando aí no coração das pessoas, dos judeus. Segundo, os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente adorando o sol. Era uma afronta a Deus, claro. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Né? Por exemplo, Deuteronômio 4, versículo 19. Completamente proibido prestar qualquer culto às estrelas, aos astros, planetas, sol, enfim. Havia no Egito o templo do sol, em hebraico Bet Shemesh, chamado ou traduzido por Casa do Sol. É termo traduzido por Heliópolis, na Septuaginta, vindo do grego Heliou, Polios, cidade do sol. Só que não podemos confundir aqui com a cidade de Bet-Semes, em Judá. Né? Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On, seu nome hebraico, ou Heliópolis, em grego, segundo está na Septuaginta. A cidade era dedicada ao deus Sol, conhecido também como Ra. Todo esse ritual, as falsas divindades, revela a apostasia generalizada. Né? Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e a destruição da cidade, conforme previsto pelos profetas. Os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, parece que esses anciãos exerciam autoridade espiritual sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada, no caso um rei. Né? O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro, quer dizer, não tinha como ter influência nenhuma, mesmo assim também não ia ser útil. Né? Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Os anciãos vinham em busca da palavra com certa frequência à casa de Ezequiel. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manterem informados. Isso parece ser pouco provável. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Por exemplo, Jeremias estava profetizando, mas tinha os falsos profetas que atrapalhavam a vida do povo. O povo deixava de acreditar na verdadeira profecia dada por Deus para crer em mentiras, e isso é muito perigoso. Hoje, tem diferença, pastor? Não, continua acontecendo a mesma coisa. Há muita gente muito boa intencionada,
muito boa inclinada para Deus, para a sua palavra, mas também tem muita gente que está fazendo o trabalho de falso profeta, ensinando completamente aquilo que Deus não mandou, não disse, não determinou para ensinar, levando o povo a algum tipo de idolatria moderna, e precisamos conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, para escaparmos dessas coisas. Então nós concluímos dizendo que aprendemos com as 4 cenas do pecado cultico aqui, que um Deus santo não tolera o pecado. Deus exige fidelidade do seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade que nós, nos dias atuais, temos, né? Com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Cristo Jesus. Andemos no temor do nosso Deus.